eu sou o Felipe Scheinberg, hematologista aqui da BP, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu vou falar para vocês o que teve de atualização no Congresso Europeu de Hematologia, o IRHA, que aconteceu recentemente, obviamente em formato virtual. Então eu vou falar para vocês sobre um pouco de falência medular e síndromes mielodisplásicas. Então, na área de falência medular, que é aquelas síndromes onde a medula óssea deixa de funcionar de uma forma adequada, a gente teve umas atualizações na área de anemia plástica e hemoglobinúria paroxística noturna, ou HPN. Na área da anemia plástica, teve uma atualização de um tratamento que se tornou padrão em primeira linha em pacientes não elegíveis a transplante de medula óssea, que é a combinação de terapia com globulina antitimocítica, ciclosporina e o trombopag. Esses dados já foram publicados em 2017, essa combinação com o trombopag, que é uma droga que estimula a medula óssea associada à terapia imunossupressora, mostrou-se superior somente à terapia imunossupressora em primeira linha, com resultados de resposta geral e completa, a maior com a combinação das três medicações, o ATG, que é o soro antitimocítico, a ciclosporina e o trombopag. E o que foi apresentado esse ano foi uma atualização em longo termo. Como é que esses pacientes vão em longo termo? E a boa notícia é que muitos dos pacientes mantiveram-se bem, vivos, sem recidiva, e o que mais importante talvez, aquela incidência de evolução clonal, aqueles pacientes que tiveram uma mudança da característica da doença, que é uma coisa que ocorre em torno de uns 10 a 15% dos pacientes com anemia plástica. E o que esses dados mostraram? Que em longo termo, que essa taxa de evolução clonal se manteve muito parecida com aquela que a gente vê em pacientes com anemia plástica que não recebem o eutrombopag, ou seja, em torno de 10% dos pacientes apresentaram alguma alteração do cariótipo ou da citogenética e só 5% de alto risco. Então isso é muito consistente com os dados que a gente já vem acompanhando por décadas com a terapia imunossupressora somente sem o eutrombopag. Isso é importante porque havia uma preocupação que o eutrombopag pudesse estar estimulando um pouco essa complicação, mas por agora, com esse resultado de longo termo, isso não está sendo visto. Então, a gente precisa acompanhar, esse estudo precisa continuar, esse acompanhamento precisa continuar por mais tempo para realmente definir esse cenário. Mas o que a gente tem visto é que até hoje, com o segmento mediano de em torno de 2 a 3 anos, isso não tem sido visto. Uma outra área que teve novidade é a questão da HPN. A HPN é aquela doença caracterizada por hemólise, que as hemácias ficam mais suscetíveis a algumas proteínas do sangue, principalmente as do complemento, associado ao clone HPN, onde algumas células têm uma deficiência de uma certa proteína que faz com que elas estourem na corrente sanguínea, causado um termo que a gente chama hemólise. Então, essa hemólise é as hemácias se destruindo na corrente sanguínea, causando anemia. Então a gente tem o eculizumab, que é um tratamento já há mais de 10 anos disponível para bloquear essa hemólise, com muito sucesso, mas a gente sabe que o eculizumab, apesar do seu grande sucesso e ser uma terapia muito beneficiadora para a maioria dos pacientes, existe aí 1/3 dos pacientes que ainda mantêm-se anêmicos e que não tem uma resposta completa, vamos dizer assim. Então tem várias outras alternativas de tratamento que têm sido desenvolvidos na área do HPN para bloquear não só o C5, que é onde o eculizumab atua, que é uma das principais proteínas do complemento, mas também o C3. Então o que a gente viu no IRHA novas moléculas que bloqueiam o C5, tipo o pozelimab, o crovalimab, então são drogas que bloqueiam o C5, parecida com o eculizumab, mas com uma forma de administração um pouco diferente, também mostrando eficácia. Drogas que bloqueiam o C3, o C3, que é uma outra proteína também conseguindo bloquear essa hemólise. Você tem o pegcetacoplan, que é um inibidor de C3 em pacientes com HPN, mostrando uma eficácia e comparando às vezes até com o eculizumab, a gente nota que em pacientes que fizeram uso do pegcetacoplan associado ao eculizumab e depois pararam o eculizumab, o nível de hemoglobina se manteve melhor em alguns casos naqueles inibidores de C3 comparado com o inibidor de C5. Não foi um estudo comparativo direto, mas deu para ver que em alguns pacientes onde o bloqueio do C5 com o eculizumab ele é
eficiente, o C3, o bloqueio do C3, ele pode ser ainda mais eficiente. Isso não é necessariamente verdade para todos os pacientes, mas há casos em que isso pode acontecer, então é mais uma alternativa para esses pacientes. É uma estratégia ainda que não está disponível comercialmente no mercado, mas alguma coisa para ficar de olho com esses novos inibidores. E tem um outro grupo de inibidor que bloqueia a cascata de complemento lá em cima, né? Inibidores de fator D, que é o danicopan. Então, esses são ainda bloqueando a cascata do complemento aqui em cima. Né? Então, você tem aqui em cima, você tem o C5, você tem o C3, então você tem várias oportunidades de bloqueio e novas drogas que estão entrando nesse espaço. Então, essa é uma atualização importante que teve no IRRA. E para terminar um pouco sobre síndrome mielodisplásica. Né? A síndrome mielodisplásica é interessante porque por muitos anos não teve inovação, não teve novos dados, muito frustrante, várias combinações com o Vidasa, ou 5-azacitidina, ou decitabina, não conseguiram melhorar os resultados além do Vidasa, seja questão por falta de eficácia ou toxicidade, e pela primeira vez aí nos últimos 2 anos, a gente já viu isso no ASH, que é o Congresso Americano ano passado, parece que agora está vindo com um monte de terapias que estão mostrando atividade. Foram vários estudos apresentados, eu não vou detalhar cada um, mas eu vou falar das estratégias. Né? Uma das estratégias em pacientes com síndrome mielodisplásica de baixo risco foi a azacitidina oral, que é o CC486, mostrando aí uma taxa de obtenção de independência transfusional em resposta em torno de uns 40%. Isso é bem interessante porque é uma droga relativamente simples de ser dada, conseguindo obter aí no pacientes então na dependência de transfusão uma independência de transfusão que é muito parecida com a azacitidina intravenosa ou subcutânea, só que administrado aqui na forma oral. Uma outra linha de pesquisa são naqueles pacientes com doença de maior risco, né, intermediário ou maior risco. E aqui está muito interessante no sentido de que existem novas perspectivas de tratamento. Então, um cenário muito ruim, que é aquele cenário da síndrome mielodisplásica com a mutação do TP53, que a gente considera como uma doença de alto risco, uma droga APR-246, que ela tem uma atividade pró-apoptótica nessas células com mutação do TP53, quando associado ao Vidasa, mostrou respostas aí em torno de 60%, com respostas completas em torno de 40%. A gente não costuma ver isso com o Vidasa sozinho, e o que é interessante é que a quantidade de células TP53 mutadas caíram com esse tratamento, mostrando realmente que está tendo uma atividade direta desse tratamento nessas células com essa mutação de alto risco na síndrome mielodisplásica. Então, isso é interessante, APR-246. Uma outra estratégia, que é uma droga que aí atua por um mecanismo diferente, que é o pevonedistat. O pevonedistat ela é uma droga que ela bloqueia a proliferação e ciclo celular, inibindo uma enzima. E ela foi associada com azacitidina. De novo, pacientes com alto risco, com síndrome mielodisplásica. E aqui mostrando uma taxa de resposta em torno de 80%, sendo em algumas vezes duradouras. Então, você pegar uma população de alto risco e que não, por exemplo, é elegível a transplante de medula óssea, você ver respostas a esses patamares, algumas delas sendo duradouras, é bastante interessante, de novo, em combinação com a azacitidina. Uma outra linha de pesquisa é associar com drogas checkpoint inhibitors, né? Drogas que fazem com que estimule o sistema imunológico, mas aqui não são aquelas drogas que são usadas na oncologia, tipo inibidor de PD1 ou PDL1. Aqui são outros anticorpos, anti-TIM3, TIM3 e anti-CD47, que faz com que o sistema imunológico consiga reconhecer mais essas células alteradas, neoplásicas, da síndrome mielodisplásica de alto risco, levando aí a taxas de respostas bastante elevadas, geralmente em pacientes que já não responderam a outros tratamentos, com taxa de resposta em torno de 60% a 70%, completa aí em torno de 30% a 40%, sendo alguma delas bastante duradoura. Então, acho que com o princípio isso é muito importante, porque você pega o sistema imunológico agora para te ajudar na eliminação dessas células e você consegue, em associação com a azacitidina, esse tipo de resposta. Uma outra classe de drogas, que é o imetelstat, é um inibidor
telomerase, lembrando que as células neoplásicas elas se mantêm vivas em parte porque elas conseguem manter uma estrutura celular que permite isso. Uma delas é a telomerase, que faz com que a célula ela se perpetue. Você bloqueia esse mecanismo com o imetelstat, inibidor de telomerase, e aqui isso foi testado em pacientes com baixo risco agora, mostrando que a taxa de independência transfusional foi em torno de 40%, em algumas delas duradouras por anos, né, com uma droga relativamente pouco tóxica, né? Citopenia seria uma das principais toxicidades do imetelstat. Então aqui vários mecanismos de ação sendo introduzidos nesse cenário. E para finalizar em termos da parte da síndrome mielodisplásica, o venetoclax, né? Venetoclax que é uma droga que bloqueia a apoptose. A célula lança a mão de uma série de proteínas para que não morra, e o venetoclax ela é anti-apoptótica, quer dizer, ela faz com que a célula morra. Então ela dá um sinal para a célula morrer. A célula tenta não morrer, lançando mão de uma série de proteínas anti-apoptóticas, a venetoclax vai lá e bloqueia isso e a célula passa a não sobreviver. Em associação com a azacitidina, de novo, mostrando aí uma taxa de resposta em torno de 60%, com uma mediana de resposta em torno de 10 meses. Então, assim, o que eu achei bem interessante na parte da síndrome mielodisplásica é que você tem azacitidina oral, você tem o APR-246, você tem o penovenetostat, tudo mecanismos diferentes, imetelstat, drogas imunomoduladoras, drogas que atuam na parte da apoptose, fazendo com que a célula perca esse mecanismo de proteção, no caso do venetoclax, em associação com a azacitidina, levando aí uma taxa de resposta importante em alguns casos duradouros. Então, eu acho que esse cenário da síndrome mielodisplásica finalmente mudou, e aí a gente vai ver agora, nos próximos anos, essas diferentes combinações aí, como é que elas vão se comportar nos estudos clínicos. Mas já tem aí bastante material e bastante áreas de pesquisa e investigação para os próximos anos. Então, na área de anemia plástica, os resultados de longo termo contra o ovalgisfosforina e ATG, na área de HPN, os diferentes bloqueadores, né, proximal, C5 e C3, e que estão sendo trazidos na pesquisa, e na área de síndrome mielodisplásica, essas diferentes estratégias de conseguir aí fazer com que essa célula mieloide neoplásica não resista aos efeitos dos fármacos, né, dessas medicações que estão sendo introduzidas. Isso são dados preliminares de fase 1, 2, agora a gente vai provavelmente ver no ASH e no IRA do ano que vem os resultados mais robustos, comparativos de fase 3. Então essas são as principais atualizações do IRA na área de síndromes de falências medular e na síndrome mielodisplásica.